Boa noite, pessoal. Estou ao vivo aqui, quase 19 horas, para a gente poder fazer mais uma live do TI Estratégica, um movimento super importante para poder valorizar o profissional e esse setor super importante que transforma todas as áreas de um negócio. Boa noite aí, pessoal. Fernando Raduns, boa noite, meu caro. Tudo bem e aí? Prazer. Prazer é nosso. Você está me escutando bem? Tô escutando bem. Maravilha, maravilha. Boa noite, obrigado pela sua presença. Imagina. Essa live TI estratégica é um movimento super importante que a gente tem capitaneado para poder valorizar tanto o profissional de TI quanto a área de TI. E a gente acredita muito que a TI ela vai transformar todas as áreas, já está transformando todas as áreas de um negócio, Sem mas dúvida. daqui para frente isso vai se tornar cada vez mais relevante. Então, nada mais natural de que a gente falar e valorizar o profissional, e essa área é super importante. Fernando, obrigado pela presença. Eu já queria te convidar para iniciar o bate-papo com a gente, contando um pouco da sua história, para o pessoal já começar a te conhecer. A gente sabe que você passou aí por grandes empresas como Netshoes, cuidando de times aí multidisciplinares, operações 24/7. Conta um pouco para a gente da sua história. Boa noite, seja Claro. bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui, um pouco da trajetória, falar um pouquinho das inovações de banco, né, do mercado financeiro. Mas, resumidamente, eu comecei essa paixão por tecnologia, ainda estava na época da escola, era adolescente, 14, 15 anos. Foi ali que eu comecei, isso na década de 90, ali mais ou menos nos primórdios da internet. E aí, época de colegial ainda, de escola, e aí eu já começava algumas brincadeiras, já fazia curso de programação, por exemplo, fiz meu primeiro curso de programação foi em VB 5.0, com acesso a banco de dados. E aí a questão, as coisas foram evoluindo e aí a escolha da faculdade foi algo bastante natural, né? Escolher o curso de ciência da computação, me formei no interior de São Paulo, bacharel em ciência da computação e logo nos primeiros anos da faculdade eu já estava fazendo estágio, porque eu já tinha alguma prévia experiência com programação, com alguma coisa de internet, de JavaScript, HTML, já falava de algumas coisas nesse sentido. E aí, logo no começo, eu já consegui um estágio, né, dentro de uma organização dentro da faculdade mesmo. E aí foi só continuar, né? Aí, nos anos subsequentes, já comecei a fazer alguma coisa de programação para web, algumas coisas já em PHP, comecei a estudar e desenvolvia sites e tudo mais. Aí em 2005 eu voltei para São Paulo, aqui na capital, e aí de fato eu me inseri no mercado de trabalho, né? Eu fiquei um ano numa empresa que tinha acabado de ser concebida no setor de consórcios e tudo mais, de venda de consórcios de seguros. Eu fiquei aproximadamente um ano lá. E aí o meu próximo passo já foi para uma Big, né? Para uma Big Company. Eu fui para o Submarino na época, em 2006 já. E ali começou de fato a brincadeira a ficar um pouco mais, um pouco melhor, né? Então, há 15 anos atrás, né, você fala de um submarino, mas já tinha uma volumetria alta, já existia a necessidade de ser um sistema 24/7, né? De conseguir uma capacidade de ter muitos usuários online. E aí foi uma trajetória bastante de ascensão dentro de e-commerce, né? Então, passei pela fusão com Americanas, criação da B2W, enfim, fiquei por aproximadamente 2 anos e meio, quase 3 anos por lá, começando como analista desenvolvedor, né, bem desenvolvimento mesmo, para a web. Depois tive algumas experiências ainda dentro de e-commerce no Magazine Luiza, aí eu era um fornecedor lá, né, eu entrei com uma empresa para desenvolver projetos dentro do e-commerce, e talvez a experiência mais relevante nesse mundo de varejo tenha sido na Netshoes, já aí em 2015, onde a gente já estava com um time com quase 50, 60 pessoas, e aí tem bastante coisa interessante ali para contar. E a outra metade da minha carreira, eu costumo dizer que metade foi no varejo e a outra metade foi em empresas do setor financeiro, passagens pela Cielo, pelo PagSeguro, lá da UOL,
no Banco BMG também, e agora a experiência atual é dentro do Banco BS2, onde eu sou diretor de tecnologia. Muito legal, Fernando. E o Banco BS2, em 2018, ele possibilitou aí a abertura de conta de forma digital de uma maneira muito pioneira no mercado, né? E Sim, é bastante interessante você contar um pouco dessa experiência, e eu acredito muito que o setor financeiro ele tem disruptado muito o mercado, trazendo tecnologia, novos modelos de negócio, e principalmente impactando muito a experiência dos clientes, né? A gente tem grandes exemplos no mercado. Conta um pouco dessa realidade, como é que é o trabalho à frente do BS2, enfim, claro. fala um pouco para a gente disso. Sem dúvida. Bom, antes de mais nada, o Banco BS2 ele é uma instituição financeira já de 27 anos, o antigo Banco Bom Sucesso, muito forte na época do consignado e financiamento de veículos na década de 90, ainda, início dos anos 2000. Teve um forte crescimento na época do consignado, culminou com uma JV com o Santander em 2014, se eu não me engano, para a criação do Banco Olé, né? Foi feita uma JV com o Santander e criou-se o Banco Olé. E no final do ano passado foi feita a aquisição total pelo Santander dessa JV. E aí acontece que o movimento de digitalização do banco acontece justamente na época de 2016, 2017, mais ou menos, que é quando o pessoal começou a pensar em ir para o mundo digital, entendendo que aquilo de fato era o futuro, e aí culminou com o lançamento do nosso aplicativo ainda em 2018, numa restrição ainda mais de Family and Friends, ali para setembro, outubro, e oficialmente em 2019. E aí a experiência, de fato, de você conseguir abrir uma conta corrente, isso há 2, 3 anos atrás não era algo tão trivial quanto hoje, né? Tem várias questões de segurança envolvidas, e de fato a gente conseguia um onboarding, em 5 minutos a gente conseguia aprovar uma conta. Então foi algo bastante disruptivo que foi lançado no mercado, e a partir daí, né, desde 2018, a gente vem incorporando os novos produtos dentro da plataforma, né? A gente já tem plataforma de investimentos completa para você aplicar tanto em CDB, em fundos, multimercado, bolsa de valores também, enfim, uma série uma gama bem completa de produtos financeiros para investimento. A gente acoplou também a nossa conta internacional, que é um case hoje no Brasil, né, para você poder fazer remessas para o exterior, e você ter a sua conta, né, a gente tem você acaba abrindo uma conta em Cayman, e aí você pode fazer transações, fazer compras em sites do exterior sem pagar IOF, por exemplo, né? Outras coisas que a gente adicionou foi a compra do câmbio, né? Você pode comprar papel moeda e entrega em São Paulo, entrega no Rio, Belo Horizonte. Então, uma série de produtos que foram sendo acoplados à plataforma do PF, né? E do ponto de vista do PJ, e aí eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, foi quando eu, de fato, entrei no banco, né, em 2018, para criar a área do pessoa jurídica, que hoje é o BS2 Empresas. Então, a gente iniciou com uma plataforma web para gestão boletos, e um e-banking totalmente reformulado, e a gente, da mesma forma que a trajetória do canal PF, a gente vem incorporando todos os produtos, né, do nosso portfólio dentro desse canal de pessoa jurídica. Então, se fosse para resumir, hoje o nosso dia a dia é muito focado no PF, na pessoa física, no aplicativo de pessoa física e no aplicativo do pessoa jurídica. E aí, você falando em termos de desafios, como que é o dia a dia, eu acho que o grande ponto é a questão da segurança, né? É super importante, a segurança a gente não negocia, então são aplicativos super seguros, a gente nunca teve nenhum tipo de incidente relacionado à segurança. E o outro grande desafio que eu vejo quando você faz a digitalização de uma plataforma ou de um banco, né, principalmente, é como que você adapta, né, o seu modelo de abertura de caixa 8 horas, 9 horas ou 10 horas da manhã, que é o modelo normal, até as 4 horas ou 5:30, que é o fechamento da grade, né, para você fazer TED e tudo mais. Como é que você encaixa todo esse arcabouço, né, dentro de uma operação que tem que ser 24/7? Você não espera que o seu cliente abra o aplicativo
às 5:30 da tarde, 6 horas, e fale assim, ó, infelizmente o banco está fechado. Não, ele tem que fazer transações 24/7, pelo menos transações de contas dentro do banco BS2. Entendeu? Ele quer ver as opções de investimento dele durante o final de semana. Então, acho que o grande desafio de todos os bancos é como que você adapta essa realidade de um modelo totalmente analógico e offline, né, com uma grade específica de funcionamento, para um modelo que tem que ser o 24/7, né? E aí sim, a questão do 24/7 é da onde que eu vim, né? É da onde que é todo o meu aprendizado em cima de e-commerce, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Legal demais, Fernando. A gente já tem uma galera aqui online, quem quiser já mandar as perguntas. No final a gente vai estar passando aqui para o Fernando poder responder. Agora, a gente fala muito de uma questão do banco, é uma instituição muito tradicional, que envolve dinheiro, que envolve muitas vezes segurança para as pessoas. Como é que você tem visto aí os clientes, né? Como é que eles têm interagido com esse mundo digital? Você acha que tem muita gente ainda que não utiliza? Essa adesão tem sido mais massiva nos últimos tempos? Qual que é a experiência aí do seu lado, Olha, Fernando? a gente vê um crescimento absurdo na utilização e na abertura de contas, né? Até superior às expectativas, e de fato as pessoas realmente utilizam cada vez mais. O que se viu nos últimos meses, e aí é algo específico, né? E é, remete a um período triste da história da humanidade, essa questão da pandemia, mas o fato é que ela, assim como acelerou a questão do home office, ela tem acelerado também a utilização de dispositivos digitais, né? Então você vê, por exemplo, o auxílio emergencial do governo, ele foi pago no aplicativo da Caixa, então forçou com que 40 milhões de pessoas que eventualmente não tivessem uma conta, né, tivesse só um celular ou um feature phone, nem um smartphone, que elas tivessem que fazer essa abertura de conta, esse onboarding, para receber esse auxílio. Então, eu acho que esses últimos 3, 4 meses tem, por uma razão triste, mas tem aprofundado e tem acelerado a digitalização do setor financeiro, né? Bacana demais. Tem muita gente que pergunta sobre o conceito de fintech, né? E eu Uhum, recebi de uma pessoa que trabalha comigo, Amanda Ramalho, uma informação bastante interessante sobre o conceito de fintech, né? Que fintech é uma empresa de tecnologia aplicado ao setor financeiro, né? Diferente uhum. de um banco, que é uma instituição financeira e que usa tecnologia. Acho que é bacana trazer também um pouco disso. Agora, um conceito muito interessante que eu queria que você explicasse para a gente é o conceito do Open Bank. O Uhum. que é esse conceito? É um conceito novo, já é bastante antigo? O que ele faz e como é que ele impacta a sociedade de um modo geral? Claro. Bom, o modelo de Open Banking ou as conversas sobre Open Banking, elas surgiram originalmente na Europa, né? Uma associação ali queria que diversos bancos tivessem uma forma padrão de fazer a iniciação de pagamentos, que fosse algo padronizado. E isso veio junto também com a questão da lei de proteção de dados e começou-se a criar o conceito de que os dados são da própria pessoa, né? Não são da instituição, não são da empresa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem muito próxima aí do Open Banking, que na prática significa que os seus dados são seus e a partir de um determinado momento, as instituições vão ser obrigadas a fornecer esse tipo de dado de uma maneira aberta, através das APIs, para que outros players possam ter acesso a essa informação que é sua, através do seu consentimento. Então, na prática, isso se reflete em uma competitividade maior dentro do mercado financeiro, né? E uma possibilidade de taxas, obviamente, mais atrativas e mais players participando desse ecossistema. Então, você imagina que você tem um histórico todo no Itaú, você é cliente do Itaú há 15 anos, e você deseja agora obter um crédito, você quer financiar o seu imóvel dentro do Santander, por exemplo. Então, a partir de um determinado momento, né, quando o OpenBank de fato estiver rodando, tudo certinho, o Itaú vai poder pedir, o Santander vai poder pedir para o Itaú que abra os seus dados, todo o seu histórico de crédito, suas transações, enfim, todas as suas movimentações,
para que ele possa fazer uma escoragem de risco e oferecer a melhor taxa para você. Aí eu imagino que você vai entrar no Internet Banking do Itaú, e da mesma forma que a gente tem hoje login via Facebook, login via Google, que existe aquele consentimento de que o aplicativo tal quer usar aquelas informações tuas pessoais, possa existir algo nesse sentido. Então você entra no internet no IB do Itaú e ali vai aparecer, ó, o Santander quer ter acesso ao seu histórico de transações. Você autoriza sim ou não? Você autorizando, essa informação é automaticamente transferida para o Santander, ele vai ter acesso a esse tipo de informação e vai poder fazer uma escoragem de risco para te dar uma taxa competitiva melhor do que você tem, por exemplo, no Itaú. Então, esse é um dos casos de uso, né, que o Open Banking vai facilitar. Da mesma forma que eu dei o exemplo de Santander e Itaú, vai vir uma fintech, né, vai vir uma empresa que quer dar crédito, que quer, de alguma forma, facilitar o acesso a crédito e vai utilizar essas APIs de Open Banking para poder também dar o crédito, né? O BS2 também, mesma coisa, ele vai poder bater na porta do Itaú, dos bancões, e pedir acesso às suas informações históricas, por exemplo, suas informações pessoais. Então, eu acho que, de maneira geral, abre um precedente violento em relação à competitividade, democratização do acesso ao crédito, aos serviços financeiros, aos serviços bancários. Você acredita que, bom, fica claramente que o consumidor é o que sai mais ganhando nisso, né? Porque ele Sem passa dúvida. a ter a sua informação com o consentimento dele compartilhado entre as instituições que ele está lidando. Sim. E do ponto de vista de competitividade entre as instituições, onde que você acredita que vai dar isso daí? Olha, eu acho que vai existir, de fato, a necessidade de colocar o cliente no centro, né? E de você conseguir, de fato, as menores taxas na hora de você buscar um crédito, né? Você vai ter muita facilidade de ter acesso a informações, né? Imagina que você vai ter 30 empresas, fintechs, bancos e tudo mais, competindo ali pelo mesmo cliente, de maneira que esse sistema ele é interoperável, entendeu? Todo mundo entende, todo mundo se comunica. E aí, obviamente, você vai conseguir uma competitividade maior que na ponta vai refletir em menores taxas, né, menores condições, né, para o cliente final. E não só isso, né, não só a questão da taxa, mas eu acho que a experiência do usuário, a jornada que ele vai poder concluir ali, de que maneira ele vai conseguir concluir e criar esse relacionamento com uma instituição, vão ser os diferenciais, né? Legal. Você acredita que o Open Bank, de alguma forma, pode ser um movimento que ele retroceda, que ele perca força muito em função de um certo monopólio que existe dos grandes bancos no país? Eu não acredito nisso porque, nas palavras do Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, ele é um grande embaixador, uma das grandes bandeiras dele na gestão dele é a questão do Open Banking, de facilitar, de democratizar e também a parte de pagamentos instantâneos. Então, o Banco Central está incentivando demais esses dois projetos, né, e eu acredito que seja um caminho sem volta, olhando especialmente para o que acontece na Europa, como o negócio de fato já pegou, né? Então, eu acho que, de fato, é um caminho sem volta. A gente já tem datas, já tem essas datas do regulatório, de quando as coisas entram. Então, é um movimento que está bastante forte dentro do mercado financeiro. Então, eu não acredito que tenha volta, não. Veio para ficar. Legal, legal. E pensando nessa competição entre os bancos, né? Quando a gente começa a colocar tudo em cima de uma taxa de preço, obviamente a gente comoditiza esse mercado, né? Fica uma briga só por preço e tudo tem um limite. Como é que você acha que essas empresas vão se diferenciar, né? Para que elas consigam manter um preço, né, que justifique, inclusive, a própria operação? Sim. Aí que entra a tal da jornada, né? A experiência do usuário e formas de você conseguir fidelizar o seu cliente, né?
Hoje, o que te impede de você comprar na Americanas.com, na Amazon, no Magazine Luiza? Muitas vezes você fala assim, não, é o preço, mas esse fator preço, ele deixou de ser tão relevante quanto era anteriormente. Hoje você vai ver a facilidade de você fazer uma troca, por exemplo, o tempo de frete, o custo desse frete, a forma de parcelamento, se você vai, a forma de pagamento, inclusive, se você vai poder usar uma carteira digital ou não, se você vai poder pagar em boleto em 2 cartões, em 3 cartões. Então você começa a agregar uma série de serviços a esse, a esse ecossistema, onde que o preço ele vai ser uma variável super importante, óbvio, mas ele pode não ser a determinante. E eu vejo um paralelo muito forte com o que aconteceu no e-commerce, né? Esse exemplo que eu te falei. E essa experiência minha de e-commerce traz esse tipo de visão, entendeu? Então Com eu acredito certeza. que não é só questão de preço, não. É a jornada, a experiência e valores e valor agregado mesmo, né? Produtos e serviços agregados, entendeu? Com certeza. E principalmente nesse momento de isolamento, onde a maioria das pessoas estão ficando em casa, quem continua comprando, e aí o digital, né, o e-commerce está muito forte nisso, um dos grandes fatores de decisão de compra é inclusive o tempo de entrega, né, que aumentou assim Sim, absurdamente. Então sem o dúvida. preço, eu mesmo tive essa experiência de querer pagar um pouco mais caro para receber mais rápido, né? Então Exatamente. é uma bela Não, reflexão essa. sim, sem dúvida. É só você ver o tanto que as empresas de varejo, principalmente que estão bem posicionadas no e-commerce, o quanto que elas se valorizaram dentro do período da pandemia. Né? Você vê, por exemplo, a Amazon lá nos Estados Unidos, ela está batendo recordes em cima de recordes sobre o seu valuation, né? Sobre o seu valor de mercado. Aqui no Brasil não é diferente, com Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, por exemplo, que são 3 grandes players, né? Legal demais. O Manuel Landeiro ele fez uma pergunta aqui se o BS2 já utiliza ambiente multi-cloud e se as Não, aplicações são proprietárias. grande parte das nossas plataformas elas são proprietárias. A gente está num ritmo de trazer cada vez mais ativos para dentro do banco, de criar esses ativos de tecnologia, porque a gente entende que à medida que as empresas, todo mundo quer se posicionar como uma empresa de tecnologia focada num determinado nicho, numa determinada indústria. Então, o que é o varejista? Não, o varejista hoje ele é uma empresa de tecnologia com foco em varejo. O banco ele quer se posicionar como uma empresa de tecnologia com foco em serviços financeiros. Então, de fato, o que a gente precisa ter é cada vez mais essa cultura maker de desenvolver as coisas dentro de casa. A gente vem desenvolvendo isso, né? Já faz algum tempo, então tem grandes projetos lá dentro. E o Pix, né, que é o pagamento instantâneo, talvez seja o maior case hoje em dia. A gente está fazendo 100% dentro de casa, poderíamos comprar de vários fornecedores, mas não, a gente optou por desenvolvimento próprio. Em relação à cloud, a gente está na nossa jornada de ir para a nuvem. Esse ano a gente deve colocar algumas plataformas já transacionais. A gente está olhando todos os players, os 3 grandes, né, na verdade, e o que é legal é que a gente desenvolve todas as nossas plataformas, todos os nossos sistemas cloud ready, que a gente chama, né? Então ele está pronto para ir para a nuvem, está rodando um Kubernetes ali dentro de casa, on-premise, mas a hora que a gente quiser ir para a nuvem é mais ou menos um clique, né? E mais ainda a gente usa a ferramental que permite já a gente ser multi-cloud. Então a gente pode ter alguma coisa em Azure, alguma coisa em Amazon, alguma coisa em Google, por exemplo, né? Sem problema nenhum, a gente já tem tecnologia preparada para isso. Obviamente não foi desenvolvido em casa, mas já tem uma série de ferramentas para esse sentido e a gente está usando sim. Bacana demais. O Leandro Skrilipit, acho que é isso o sobrenome dele. Ele perguntou Leandro uma pergunta Skrepelit. similar. Skrepelit, É, obrigado. Ele perguntou uma pergunta parecida, só para citar aqui também, que os grandes bancos podem se opor ao Open Bank, né? Foi na linha do que eu tinha te perguntado, né? sim. E, Fernando, como é que você vê o futuro desse mercado, né? Hoje, e antes dessa pergunta, inclusive,
O BS2 hoje ele é uma fintech, ele é um banco que usa tecnologia. Como é que ele se identifica e se apresenta para o mercado? E como é que Sim. você entende a evolução desse mercado financeiro, de serviços financeiros? Se a instituição ela vai sempre se posicionar como fornecedora de tudo, ou a gente vai começar a ver um marketplace também que ela começa a conectar várias soluções de mercado? Desculpa, Claro, várias boa. perguntas em mim. Não, pergunta bem legal, pertinente. Hoje o BS2 ele é uma fintech, apesar da gente carregar algumas coisas, alguns legados e alguns negócios ainda que são offline, que é a parte mais banco mesmo, mas a gente hoje se posiciona como uma fintech, né? A segunda pergunta foi sobre o desenvolvimento de marketplaces, alguma coisa assim, né? Como é que você vê esse futuro, né? O E como é que futuro. Claro, isso, o banco ele começa a se posicionar, né? sim, o futuro eu vejo cada vez mais plataforma, né? A gente trabalhando cada vez mais como plataforma, interconectando sistemas e empresas através de APIs, e isso vai muito na linha do marketplace que você citou agora há pouco, e aí a gente já tem inclusive um case, a nossa plataforma de pessoa jurídica, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer e abrir uma conta lá, vocês vão ver que ele se assemelha a um marketplace onde a gente começa a pendurar uma série de serviços não financeiros, né? Então você entra lá, hoje todos os serviços que tem lá são serviços do próprio banco, mas tem já chegando o Contabilizei, que é a parceria que a gente fechou, e depois a gente pode entrar mais no detalhe. Mas enfim, recarga de celular, venda de seguros, esse tipo de coisa, a gente construiu uma plataforma dentro do PJ que permite essa flexibilidade e permite você conectar com múltiplos parceiros, para você oferecer, aí a gente remete novamente à questão da jornada e da experiência, você oferecer uma gama de serviços, né, serviços financeiros e não financeiros, dentro de um único ambiente. E isso só é possível através do uso de plataformas e de APIs, no final das contas, né? Então, a visão que eu tenho é um ambiente financeiro cada vez mais aberto, né? Super conectado através de APIs, tá? E outro Legal ponto, acho demais. que vale destacar à medida que você vê mesmo cada vez mais plataformas, fica cada vez mais difícil de você identificar quem são os seus concorrentes, né? Então, eu acho que vai ser uma tendência para o futuro, cada vez mais empresas que você acha que não ou que não sejam do mercado financeiro, vendendo serviços financeiros. E o BS2 ele tem uma proposta de valor bem interessante que converge com essa ideia, conversa muito bem com essa ideia, que vai na linha de B2B, né? Então a gente pode ser a ponte das fintechs e eventualmente de outras empresas com o regulatório, com o Banco Central, conectando essas empresas no Sistema Financeiro Nacional, no SFN, entendeu? Então, acho que é uma tendência, cada vez mais você não conseguir identificar o seu concorrente, cada vez mais um mercado aberto, interconectado por APIs, e cada vez mais as coisas rodando como serviço, né? E aí eu cito um exemplo, que é da plataforma Pix, né, que é o pagamento instantâneo no Brasil. Obviamente a gente vai entrar na obrigatoriedade por conta do volume de contas, então fazer e receber pagamentos via Pix no PF e no PJ vai ser o business as usual, né? Mas o outro modelo de negócio que a gente está explorando, e a gente é praticamente pioneiro nesse assunto, é sobre a gente disponibilizar um conjunto de APIs para os participantes indiretos, né, terem acesso à rede Pix do Banco Central. Porque todo participante indireto precisará de um participante direto conectado a ele para poder chegar na rede do Banco Central. Então, a gente está oferecendo essa modalidade, o que a gente está chamando do Pix as a Service, que para todas as carteiras digitais, enfim, qualquer empresa que tenha a sua wallet, por exemplo, e queira fazer e receber pagamentos instantâneos através da rede Pix, a gente ofertar essa solução, essa conectividade, essa infraestrutura para essas empresas, né? Legal demais. Você citou um ponto aí bem interessante que eu estou
também pensando sobre ele, que foi a questão de agregar vários serviços ali para o cliente final, para o consumidor, né? E isso Uhum. faz muito sentido, porque o banco é onde está o investimento, né? Onde está o dinheiro. Oi. Voltou, Henrique. Isso, eu estava Aham. falando que o banco é onde fica o dinheiro do cliente, né? E aí nada mais Sim. natural de que você aproximar, né? É, potenciais serviços que o cliente ele pode precisar de onde está o dinheiro dele, onde ele vai fazer o investimento. Nesse aspecto, como Sim. é que você vê o mercado, assim, o futuro desse mercado financeiro, das fintechs, olhando para o cliente, para a experiência do cliente? Olha, eu acho que vai muito na linha da conectividade entre plataformas, através de APIs e do conceito de marketplace. Então, você vê, por exemplo, dentro do nosso aplicativo de pessoa física, você consegue contratar um seguro viagem, né? Então, a gente tem a conta internacional, que já é um produto, aí você tem a venda do papel moeda também lá dentro, através de uma infraestrutura nossa, mas você tem a venda do seguro viagem, que não é uma infraestrutura nossa, não é um serviço provido por nós. Então, eu acho que é cada vez mais conectar esses serviços, né, que não sejam parte do nosso core banking, do nosso core business, para você oferecer essa gama de produtos, melhorar a experiência para o cliente na ponta. E fazendo que, de alguma forma, é, supervalorizando esse cliente, né, colocando ele de fato no centro, e você pensando de fato nele, você agregue esses serviços para que ele continue fiel a você, continue com o dinheiro depositado dentro do banco, entendeu? Legal, legal, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no final, Fernando, para a gente poder fechar, eu queria te pedir aqui, gentilmente, uma indicação de um livro, podcast ou algum conteúdo que você entenda que seja Claro, relevante para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, claro. elevar o patamar de conhecimento em relação ao setor financeiro. Legal. Bom, em relação ao conhecimento de setor financeiro, é algo que é super volátil, super dinâmico. A cada nova circular do Bacen, regras são alteradas. Então, sem dúvida, a melhor fonte de informação para Open Banking e Pix acaba sendo o próprio site do Banco Central, né? Em relação à forma de gestão e de liderança, o novo papel da tecnologia, eu estou lendo um livro que é muito interessante e eu recomendo. Ele é em inglês, um pouquinho extenso, mas você consegue ler de maneira modular e entendendo esse novo papel da gestão de TI, que se chama A Seat at the Table, né? Um lugar à mesa, basicamente em português literal, que ele conta de que maneira que o novo executivo de tecnologia, seja o CIO, o CTO, qual que é o novo papel dele frente a essa realidade dos negócios, onde toda empresa está se posicionando como uma empresa de tecnologia, onde os executivos de negócio têm cada vez mais conhecimento de tecnologia, como você cuida para que você não se perca com o famoso Shadow IT, né, que é os usuários de negócio comprando tecnologia sem passar pela TI. Então, é um livro que eu recomendo fortemente do ponto de vista de gestão executiva. Em relação a recursos técnicos e tudo mais, eu sou bastante fã do InfoKill e do hipsters.tech, que é um podcast. Eu ouvia bastante na época que eu ia de carro para o trabalho, né? Então, durante o trânsito, eu conseguia ouvir os episódios, agora nem tanto. E o próprio site do InfoKill que tem muito material relevante. E aí, falando especificamente de bancos e fintechs e inovação, eu gosto do TechCrunch, por exemplo, né? Que é um site lá de fora. Tem o Bank Innovation também, que é um feed que eu acesso. E um outro chama Finextra, também, que é só sobre fintechs. Tem bastante coisa interessante que acontece mundo afora. Pô, que bacana, que eu gostei muito do que você falou aí, da reflexão, do posicionamento do líder de TI, né? Sim, sem E dúvida. essa clareza, essa consciência de que os usuários de negócio estão tomando posse do conhecimento, eles Sem estão se dúvida. aproximando, porque
naturalmente a tecnologia ele é hoje um fator de diferencial competitivo Sem e dúvida. daqui a pouquinho de sobrevivência também. Sem dúvida. Isso daí eu creio que daria espaço para uma outra live, um tempo sem fim de discussão, porque é um assunto que me motiva bastante e é o que acho que talvez falte para muito executivo de tecnologia entender o seu novo papel, né? Que não é mais o cara que determina o que é para ser feito, mas sim o cara que determina como deve ser feito aquilo lá, quais as melhores tecnologias, e também não é o cara que determina quando vai ser feito. Nem quando e nem o que, né? Mas sim suportar o negócio para entregar as melhores tecnologias, incentivar o uso do ágil, né? Incentivar a organização dos times multidisciplinares, que muito disso daí começou dentro da própria área de TI, né? Então, como que você expande o ágil, né, para fora do departamento de TI? Acho que esse é o grande ponto, que é o próximo step dentro da maturidade, entendeu? Para você conseguir, de fato, trazer mais valor para o ágil, né? Então, isso tudo no livro também diz um pouco. Isso é legal. Muito legal, muito legal. Muito importante isso aí que você está falando, e realmente o líder de TI ele tem um papel assim, incrível para ser desempenhado, e ele precisa assumir isso em benefício do próprio negócio que ele está inserido. Né? E o Leandro mandou aqui, ó, Raduns, monstro das fintechs. Figuraça. Leandro. Muito bom, Fernando Raduns, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo, essa noite. Imagina, eu que agradeço. Precisa trazer o Leandro agora, pode puxar o Leandro para a próxima aí. O cara é bom também, tá lá no Mercado Livre. É isso aí. Muito bom, meu cara. Bom? Eu quero te agradecer muito. Se você quiser botar palavras finais aí para quem está ouvindo a gente. Eu acho que tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que ser um eterno aprendedor, né, que a gente chama. Acho que o novo soft skill da moda é você ser um eterno aprendiz, né, porque o conhecimento ele é super volátil hoje, né. Então, o que você aprende hoje, daqui 15 dias pode não se tornar mais válido. Então, você tem que aprender a aprender. E aí, acho que é dessa forma que você se mantém atualizado, que você vai conseguir enfrentar os desafios do dia a dia do mercado, do mundo corporativo. Perfeito, meu caro. Fernando, muito obrigado. Uma ótima noite. Boa sexta, bom final de semana. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, estarei ao vivo novamente com Paulo Imelk, CIO e COO do Azul Seguros. E a gente se vê até quarta. Muito obrigado, viu, Fernando? Um grande abraço. Valeu, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Até logo.